Que a doce e tão maravilhosa paz de Jesus Cristo realmente possa envolver o seu coração. Eu sempre começo os nossos encontros com essa expressão, que a paz maravilhosa de Jesus Cristo possa envolver o seu coração. Sabe por quê? Porque tudo que o coração do homem precisa é dessa paz. Essa paz que só Jesus Cristo pode dar. Essa paz que transforma, que muda. Essa paz que invoca o próprio nome dele, porque ele é o príncipe da paz. Essa paz que antes dele ascender aos céus, antes dele ir à cruz também em nosso lugar, ele disse, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Ou seja, existe uma paz, essa que vem de Jesus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. Jesus não mudou, ele continua com o mesmo poder, a mesma misericórdia, a mesma compaixão. Jesus é Deus. Por isso que quando eu inicio dizendo que a maravilhosa paz de Jesus Cristo, que você possa realmente absorver esta paz, viver esta paz, mas acima de tudo, transmiti-la para outros, para experimentarem também esta verdadeira paz. Por quê? Quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas ele disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, muitas vezes passamos e experimentamos momentos assim complicadíssimos, momentos de angústia, de lágrimas, de dores, momentos de solidão, de abandono, momentos caracterizados pelo sofrimento. Mas Jesus Cristo disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Muitas pessoas imaginam que Deus é mau, ou seja, que ele que é o causador de tantas situações tão assim angustiantes para o coração do homem. A Bíblia fala muito sobre sofrimento, mas ela fala de um tipo de sofrimento que não deve fazer parte da vida do cristão e um sofrimento que deve fazer parte da vida do cristão. O cristão, ele sofre também. O Filho de Deus, ele sofre. Mas este sofrer dele deve ser aquele sofrer por causa do nome de Jesus, por causa daquilo que é o testemunho da vida de Jesus na história dele, por causa do testemunho que ele dá, por causa da sua fé, por causa da esperança que ele acalenta no coração. Para que você entenda bem essa verdade, eu quero voltar e ler para você que está escrito em 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12, porque esses versículos irão nos mostrar muito a respeito do sofrimento. Ou seja, a palavra diz que Jesus levou ali na cruz as nossas dores, as nossas enfermidades. Existe um tipo de sofrimento que ele já levou, mas existe um sofrimento que a Bíblia chama, esse sofrimento por causa da fé. Quando você abraçou a Jesus como seu Senhor e Salvador, muitas vezes situações, problemas advindos por causa da sua entrega a Jesus. Este é um tipo de sofrimento que só o cristão verdadeiro experimenta. Diz assim a palavra. 1 Pedro 4, verso 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Quando você guarda essa compreensão na sua vida sobre o sofrimento, esse sofrimento que é o sofrimento do cristão, aqui Pedro diz, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Quando a pessoa vem para Jesus, uma das coisas que espera, ele pode ter certeza que isso vai acontecer,
é o sofrimento por causa da fé. Muitos vêm para Jesus, e alguns pregadores dizem, vem para Jesus, sua vida vai ficar tão gostosinha, tão bonitinha, tão isso. Não. Muitas coisas irão mudar. Mas ele vai começar muitas vezes a experimentar o sofrimento. O sofrimento do desprezo da família. O sofrimento pelo desprezo de amigos de tantos anos que vão deixá-lo, porque agora ele abraçou a fé cristã. O sofrimento por causa de ver a família agora dividida. Alguns passam a odiá-lo porque ele agora assumiu a fé cristã. Por que isso acontece? O próprio Jesus Cristo disse que o mundo o odiava. Sabe, as pessoas escarnecem do Senhor. Aqueles que não têm Jesus ainda, quando vem alguém que assumiu a fé, eles começam a provocar sofrimento àquela pessoa. Trazem assim situações tão confusas. E aqui Pedro está dizendo assim, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Mas ele diz assim, pelo contrário, alegrai-vos. Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. O sofrimento do cristão é esse sofrimento onde ele se transforma em coparticipante do sofrimento de Jesus. Ou seja, do modo como Jesus sofreu, ele sofre também. Do modo como Jesus foi desprezado, ele é desprezado também. Do modo como muitas vezes Jesus foi cuspido, ele também recebe cusparada. Por quê? Porque nós somos coparticipantes do sofrimento de Cristo. Esse sofrimento por causa da fé. Esse sofrimento porque você assumiu tomar a bandeira do Evangelho, você assumiu viver uma vida pura, você assumiu viver uma vida de santidade, você assumiu viver essa vida de envergonhar Satanás e de viver de uma forma tão bonita o amor do Senhor. E ele diz, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Ah, que bênção! Quando nós podemos assumir a nossa fé, as últimas consequências. Mas ele diz, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Sabe quando você sofre por causa do nome de Jesus, sobre você repousa o quê? O Espírito de glória de Deus. Ou seja, quando o seu sofrimento não é uma consequência dos seus pecados, das suas mazelas, das suas iniquidades, mas este sofrimento por causa do seu amor pelo Senhor. E muitas pessoas hoje experimentam sofrimentos os mais atrozes. Hoje, aqui no nosso país, há toda a liberdade para abraçarmos a fé e vivermos. Eu estou aqui falando na televisão, mas em tantos países, o simples fato de possuir uma Bíblia leva para a cadeia. O fato de poder mudar de religião, entre aspas, abraçar a fé cristã, leva a pessoa ao desprezo, à cadeia também, e muitas vezes até à morte. A própria família se encarrega disso. Esse tipo de sofrimento faz parte da fé. Por isso está escrito, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Mas diz agora, não sofra, porém, nenhum de vós, como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como se intromete em negócios de outro. Então esse tipo de sofrimento que não deve fazer parte da vida do cristão, porque o estilo de vida dele agora é um estilo de vida diferente. Mas o texto diz, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Se sofrer como cristão. O que quer dizer isso? Quando você assume a sua fé, se você não fala uma mentira, e por causa dessa mentira você é demitido do emprego, isso é sofrer como cristão. Se você acha alguma coisa que não é sua e devolve ao legítimo dono e entrega, seus amigos vão rir e zombar de você. Isso é sofrimento por causa da fé. Quando você escolhe manter a sua santidade, a sua pureza, a sua integridade, os seus valores cristãos, isso é sofrer. Diz, mas se sofrer como cristão,
Se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus por esse nome.